Alô, alô, alô. Bom dia, igreja. Bom dia. Bom dia. Amém. Deixa eu pegar. Sabe onde está o negócio da igreja? Irmãos, estamos vivendo um momento da igreja muito especial. Além de ser o Dia Mundial dos Jovens, nós hoje estamos diante de um momento da igreja muito especial, né? Eu já participei de algumas igrejas fora daqui. Como muitos sabem, eu não sou aqui de Curicica, né? Eu estou em Curicica. E para mim tem sido um prazer estar aqui à frente, né, dessa igreja tão maravilhosa, tão acolhedora. Muito obrigado. Mas já participei de construção de 2 igrejas em Duque de Caxias. A igreja onde eu me batizei. Quando eu me batizei dentro de uma caixa d'água de 1000 litros. Por incrível que pareça, eu coube dentro da caixa, né? Deus faz milagres, né? E a gente construiu aquela igreja no bairro do Pilar. Logo depois, nós tivemos um desafio e fomos para um outro bairro chamado Palmares. E hoje tem 2 igrejas lá maravilhosas, porque teve os sonhos no coração de pessoas, né? Eu estou dando aqui um testemunho mesmo, né? Como o Fabiano sempre fala, e é o objetivo nosso, que é construir uma igreja, né? Mas o melhor é a igreja que está em nós. Irmãos, eu queria falar uma coisa para vocês. Não é sobre dinheiro. Toda vez que você vê aqui um ancião, uma pessoa dando um testemunho, não é sobre dinheiro isso aqui. O dinheiro é o menor da circunstância aqui. É porque a gente quer aproveitar para fazer com que nossos corações, né, sejam mais doadores. É o momento que Cristo está tendo para dizer para você, onde está teu coração? Porque tudo que é bom, tudo que nos agrada, a gente faz com todo empenho, né? E eu, de uns tempos para cá, irmãos, tenho vivido experiências onde estar na casa de Deus para mim tem sido o melhor lugar. Estar aqui tem sido o melhor lugar. Como eu falei, não é sobre dinheiro, irmãos. A gente não está aqui pedindo dinheiro para você, para fazer ou construir. Nós estamos aqui, irmãos, porque queremos uma nova igreja. Não sei se vocês sabem, a igreja adventista na Europa, nos Estados Unidos, está acabando. Melhor dizendo, ela não está acabando, ela está se transformando. Os templos, né? As igrejas estão se transformando lá. E por incrível que pareça, e eu creio que o Espírito Santo tem agido, que no Brasil, nós hoje, o Brasil é o maior número de membros está aqui no Brasil hoje. Isso não é à toa. Porque eu e você estamos dispostos a realmente fundamentar essa igreja aqui. Irmãos, Jesus está voltando. Se você não percebeu isso ainda, Jesus está voltando. Rafael, eu estou passando por momentos de dificuldades na minha casa. Eu estou com problemas financeiros. Quem aqui não tem uma dívida, né? Todos nós, eu tenho, todos temos. Mas o que Deus precisa de você não é do teu dinheiro. É da sua ação. O que Deus quer de nós é ação. O verdadeiro evangelho é aquele onde você se entrega, não para fazer bonitinho para mim, né? Porque ser religioso é muito fácil, né, Fernando? Vir aqui cantar,
fazer as coisas é muito fácil, irmãos. Mas ser realmente amar a Cristo é muito diferente disso. Então eu não quero pedir dinheiro para você agora. O que Deus quer de nós é entrega daquilo que temos. Onde você diz assim: a minha casa pertence a Cristo, o meu carro, a minha família pertence a Cristo. É isso que Deus quer de nós. E quando isso acontece, irmãos, as coisas, mudam. Rafael, não tenho dinheiro. Não é isso. É mais do que isso. Então vamos aproveitar esse momento, para não sermos religiosos, sermos verdadeiros adoradores do Cristo Jesus. Porque é isso que manda o Evangelho. Então, se você estiver realmente conectado a esse Cristo, eu falei várias vezes em reuniões de ancião, de comissão, que a grande chave da virada, irmãos, é espiritual. É a guerra espiritual que vivemos todos os dias. Então, que você possa estar com seu coração agora transbordando. Que possamos transbordar tanto que os recursos vão aparecer sem a gente, sem a gente perceber de onde está vindo. Eu faço parte de um ministério que é o Clube dos Bravadores, e às vezes a gente olha assim, tem um desafio de 50, de 60 mil reais, para um evento, para um Campori. Irmãos, Deus age, e eu tenho certeza que Deus vai agir nessa igreja, e muito em breve vamos estar num lugar melhor, não só pelo nosso conforto, mas que as pessoas possam enxergar lá e ver assim: caramba, que lugar bonito, eu vou entrar e vou conhecer Jesus. Então que vocês possam nesse momento ficar à vontade e fazer uma verdadeira entrega a Jesus. Temos também aqui o QR Code, Dentro em breve vamos estar com os QR Codes colados nas mesas, nos nossos bancos, para que realmente possamos fazer essa entrega a Jesus. Vamos fechar nossos olhos para orar nesse momento. Querido Deus, obrigado porque o Senhor é bom, Pai. Não estamos falando aqui sobre dinheiro, sobre valor, até porque o Senhor é dono de tudo. Mas queremos entender que somos vasos que transbordam. Não porque tem um mérito em mim ou mérito nessa igreja, mas porque o Senhor morreu por todos nós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade de poder ajudar nesse Evangelho. Porque esses recursos não são para agradar seres humanos, mas são recursos para buscar almas perdidas. Que o Senhor possa abençoar todos, abençoe essa igreja, Pai. Uma igreja que necessita muito
da tua misericórdia. Mas queremos te agradecer a oportunidade de contribuir um pouquinho na obra que é tua. E que possamos realmente transbordar ao ponto do recurso não ser mais um ponto de preocupação para essa igreja. Muito obrigado, Pai. Fique conosco, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, queridos. A gente vai iniciar o nosso momento de louvor agora. E aí eu queria fazer uma breve reflexão com vocês a respeito do que a gente vai cantar agora. Na Bíblia, homens e mulheres de Deus são estimulados em todos os momentos a agir mesmo com medo. Por quê? Porque Deus quer que no curso dessa ação, o medo que há em nós seja expurgado e que o amor dele nos preenche. Ele fala isso algumas vezes. E o episódio que a gente vai cantar aqui é quando o povo estava frente ao Mar Vermelho, com os egípcios perseguindo eles com cavalos e cavaleiros, e eles estavam com medo. Êxodo 14 traz bem isso. Eles estavam atemorizados a ponto de falar para Moisés: você trouxe a gente, tirou a gente do Egito, para a gente morrer aqui no deserto, era melhor ser escravo no Egito do que ser um cadáver no deserto. E Moisés diz o seguinte para eles aqui no versículo 13: não tenham medo, apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará nesse dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. O próprio Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Versículo 15. Então o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Tome a sua vara e estenda a mão sobre o mar. Divida as águas para que os israelitas atravessem pelo meio do mar em terra seca. Eu endurecerei o coração dos egípcios e eles virão atrás de vós. Mostrarei a minha glória por meio de Faraó e das suas tropas, seus carros de guerra e seus cavaleiros. Quando a minha glória se manifestar por meio do Faraó e de seus carros de guerra e seus cavaleiros, todo o Egito verá e saberá que eu sou o Senhor. Amém. Correndo o risco de ser meio repetitivo, eu não sei a dificuldade que você tem enfrentado. E aqui a gente está vendo o povo enfrentando um desafio que era coletivo, certo? Então a gente como igreja, talvez, tanto no contexto local quanto no contexto mundial, né, e profético, a gente está enfrentando algumas dificuldades, certo? Mas através dessas dificuldades, o nome de Deus será exaltado e glorificado, amém? A gente não vai enfrentar essas dificuldades para alcançar um patamar ou para ocupar uma posição privilegiada, para eventualmente conseguir angariar fundos para a gente construir a igreja. Não é necessariamente isso. Mas a gente enfrenta essas dificuldades para que o nome dele seja glorificado. O nome dele precisa ser glorificado na minha vida. E eu gosto de pensar no seguinte: eu sou uma plaquinha que Deus escolhe posicionar em alguns lugares, apontando o caminho. Então os jovens, juntos em movimento, que é o slogan desse ano, estamos pensando nisso. Nós precisamos ser posicionados por Deus em lugares estratégicos, nos movimentando nesse sentido, enfrentando essas dificuldades, para apontar o único que é digno de receber todo louvor e toda adoração. Amém? Vamos cantar sobre esse episódio que, se a gente penetrar um pouquinho no texto, tem tanta coisa para explanar para a gente, né? Vamos cantar um pouco sobre isso. Fica de pé. Eu vi o fogo, mas a sarça não queimava. Ouvi tua voz, retirei minhas sandálias. Que presença é essa? Eu não resisti. Que presença é essa? Me escondi de ti.
é essa? Eu não resisti. Que presença é essa? O eu sou está aqui. Nós clamamos, Senhor, vem com teu poder. Vem com teu poder, faz o teu querer. Tu tens o controle de mim. Traz o teu mover, faz o céu descer. Minha vida entrego a ti. Eu só quero te conhecer. Eu só quero te conhecer. Que presença é essa? Eu não resisti. Que presença é essa? Me escondi de ti. Que presença é essa? Eu não resisti. Que presença é essa? O eu sou está aqui. Vem com teu poder, faz o teu querer. Tu tens o controle de mim. Traz o teu mover, faz o céu descer. Minha vida entrego a ti. Eu só quero te conhecer. Eu só quero te conhecer. Mais uma vez. Vem com teu poder, faz o teu querer. Tu tens o controle de mim. Traz o teu mover, faz o céu descer. Minha vida entrego a ti. Eu só quero te conhecer. Eu só quero te conhecer. Amém. E aqui eu vou propor uma dinâmica nossa nesse momento, tá? Você vai imaginar o seguinte: a gente está de frente para o Mar Vermelho, com os egípcios atrás de nós. Nós temos medo. E nós acabamos de escutar da boca de Moisés de que o Senhor abrirá um caminho e Ele está mandando a gente marchar. A gente consegue quebrar essa linha do meio da igreja, se juntar um pouquinho mais e simular uma marcha? A gente consegue fazer isso? Juntar aqui no pra meio, ó, tentar pessoal. imaginar esse momento? Junta aqui no meio da Junta igreja. aqui no meio? Junta um pouquinho. Esquece essa linha aí entre bancos. E aí a gente vai simular essa marcha batendo o nosso pé no ritmo da música. Pode ser? Para que a gente possa ter alguma noção de como foi esse momento do povo marchando em direção ao mar e o mar se abrindo. Pode ser? O medo não vai me parar. Vamos lá. O grande eu sou comigo está. Mesmo que o mar esteja em frente, tenho certeza que eu vou passar. O medo não vai me parar. Pode ser? Vamos mais forte? O medo não vai me parar. O grande eu sou comigo está. Mesmo que o mar esteja em frente, tenho certeza que eu vou passar. O medo não vai me parar. Mais uma vez, mais forte. O medo não vai me parar. O grande eu sou comigo está. Nós temos essa certeza. Mesmo que o mar esteja em frente, tenho certeza que eu vou passar. O medo não vai me parar. Vamos cantar esse coro de novo. Vem com teu poder, faz o teu querer. Tu tens o controle de mim. Faz o teu mover, faz o céu descer. Minha vida entrego a ti. Eu só quero
água, nesse episódio que a gente vai cantar agora, continua sendo uma dificuldade. Mas antes, com Moisés e o povo, a água era uma dificuldade coletiva. E agora, a água é uma dificuldade individual. Uma mulher que vivia à margem daqueles que viviam à margem precisava buscar água no poço, porque ela obviamente sentia sede, precisava das coisas com a água em casa, né? Só que ela, por diversas decisões equivocadas da vida dela, se colocou numa situação que ela era mal vista pelo povo dela, que ela já era mal vista pelos judeus, porque ela era uma mulher samaritana. Então ela precisava ir ao poço num horário que ninguém ia, quando o sol estava a pico. Então ela ia sozinha. Mas nesse dia, graças a Deus, Jesus desviou o caminho dele para encontrar com essa mulher e apresentar para ela a água que sacia uma sede da eternidade que a gente tem. A gente vai cantar sobre esse episódio. Eu sei que você sente sede da eternidade. Quando você vê um episódio de morte, você começa a se questionar por que isso está acontecendo. Quando você vê alguém sofrendo, você se questiona por que isso está acontecendo. Quando você se vê nessa posição de sofrimento, você se questiona por que isso está acontecendo comigo. Nós temos sede da eternidade. Nós temos sede de uma promessa que foi feita a nós, de comunhão plena e eterna com Deus. Jesus hoje se manifesta na sua vida para apontar para essa água que mata essa sede da eternidade. Vamos cantar? Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. E nós clamamos: dá-me de beber. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Só Ele pode saciar essa sede. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador.
saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber mais uma vez. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. O meu Salvador, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor que me una a ti. Eis meu constante orar. Eis meu constante orar. Mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Senhor Deus, nós estamos aqui nessa manhã de sábado, reunidos, buscando a Tua presença em espírito e em verdade, porque nós acreditamos que a sede que sentimos só pode ser saciada por Ti. A gente passa de um desafio coletivo, enfrentado pelo povo no deserto, e passa por um desafio individual. A gente, eu, Renan, preciso estar mais perto de Ti. Ser confrontado com essa realidade do Evangelho que ressignifica a nossa vida.
me torne cada vez mais sensível, o teu povo cada vez mais sensível, que a gente possa agir a partir da influência do Espírito Santo de maneira natural, que a gente não resista a isso, que a gente tire a nossa carne de cena e dê lugar ao teu Santo Espírito, Senhor. Que Ele nos ensine, que Ele nos direcione, que Ele alcance pessoas através de nós, que nós sejamos plaquinhas bem posicionadas, apontando para Ti, Senhor, para o sacrifício do Teu Filho amado, que hoje permite que a gente converse diretamente contigo, que a gente entregue os nossos pecados, as nossas condições diretamente a Ti, sem precisar de um mediador necessariamente, mas tendo as cortinas rasgadas de ponta a ponta, nós temos livre acesso a Ti. Muito obrigado por isso, Deus. Os jovens dessa igreja, por mais que alguns não estejam aqui nesse momento, eles estão trabalhando. E esse trabalho traz algumas dificuldades. A guerra espiritual não é ficcional, ela é real, ela está acontecendo. E muitas vezes a gente sente empecilhos muito fortes nas nossas vidas, situações se desenhando para que a gente não fale de Ti, mas por favor, Senhor, lance essas situações por terra e que a gente, através dessas dificuldades, leve o Teu nome. Isso te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Acende minha candeia, socorro bem presente, rochedo, lugar forte, és o suficiente. Invocarei Teu nome, meu Deus, ó meu Senhor. Meus inimigos caem, o meu clamor chegou aos ouvidos do Pai. Se abalam, os montes tremem, nuvens se espalham, clarões no céu, brasa e fogo queimam a terra e o meu coração arde. Acende minha candeia, socorro bem presente, rochedo, lugar forte, és o suficiente. Invocarei Teu nome, meu Deus, ó meu Senhor. Meus inimigos caem, o meu clamor chegou aos ouvidos do Pai.
a fé, ainda que eu não me encaixe. Eu guardarei a fé, mesmo sendo perseguida. A fé eu guardarei, permaneço resistindo até que venha o Rei. Ainda que me custe a vida, eu guardarei a fé. Ainda que eu não me encaixe, eu guardarei a fé, mesmo sendo perseguida. A fé eu guardarei, permaneço resistindo até que venha o Rei. Até que venha o Rei. Bom dia, irmãos. Antes de apresentar nosso mensageiro de hoje, já queria reforçar o nosso convite. Hoje, às 17h30, no posto 9 do Recreio, estaremos adorando ao nosso Deus junto aos jovens da região. Será um evento grande, a gente conta com mais de 8 igrejas, então assim, vai ter bastante gente. Chamem seus amigos, chamem seus familiares, chamem seus jovens, chamem os jovens há mais tempo, para a gente poder adorar o nosso Deus juntos, perfeito? 17h30, no posto 9 do Recreio. Gostaria agora de apresentar nosso mensageiro de hoje, nosso líder jovem Luciano Matos. Que Deus possa estar presente na palavra dele. Que Deus te use, meu amigo. Gostaria de saudar a calorosa igreja de Curicica com o poderoso Maranata! Amém! Deus seja louvado porque nos trouxe aqui para adorá-lo. Agradeço ao convite, do Mateus, que veio pela Simone. Simone e Fernando são amigos de longa data, longa mesmo, a gente não pode nem falar o ano, melhor não, deixar isso daí para depois. Mas eu estou feliz em ver uma família também do coração que está aqui com vocês. Eu peço que vocês cuidem muito bem deles, o Fábio Bezerra, a Cristiane e o Heitor, Esse é o caso. Essa família mora no meu coração e estou muito feliz em reencontrá-los aqui. E que Deus abençoe as suas vidas. Estou feliz em ver a Paola também. Paola, quanto tempo que eu não te via, A Paola esteve trabalhando com a gente no Ministério Jovem, Já não foi há tanto tempo assim, mas já é um tempo, Legal, Deus seja louvado. E hoje, então, é o Global Youth Day, O dia do jovem adventista. Agradeço pela oportunidade, porque assim, esse uniforme aqui, eu tenho a oportunidade de tirar ele 2 vezes do armário, praticamente. É no dia do jovem adventista e na semana de oração jovem, Então, às vezes, está até com cheiro de naftalina, mas eu estou feliz porque eu ainda posso abotoá-lo, Então, agradeço a vocês por isso. Mas eu agradeço o convite, mas eu sei que o importante não é que o Luciano fale, é que Deus fale. Para tanto, então, eu vou pedir que você curve a sua fronte, vamos orar ao nosso Deus? Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu santo nome. Aqui estamos, Senhor, para te adorar e que teu nome seja louvado e exaltado nas nossas vidas, Pai. Seja com os nossos corações, com as nossas mentes, para que se voltem para a tua palavra. Fale conosco, Pai. Que tenhamos um encontro contigo nessa manhã. É o que te rogamos em nome de Jesus. Amém. Quanto tempo eu tenho, Mateus? Quanto? Até meio-dia. Meio-dia e pouquinho. Pelo menos fica um diácono para fechar a igreja. Ok. Vocês também, Tá dando essa moral, Tá certo. Rapaz, olha, eu quero agradecer. Quase que eu esqueço. Cadê a irmã Carmélia? Ela está aí?
Irmã Carmélia, a senhora é uma bênção. Não sei se esses irmãos têm que dizer toda semana para a senhora. A senhora é uma abençoada de Jesus de verdade. A gente, às vezes, não dá valor a tantas coisas, né? E, assim, eu me lembro na última vez que eu vim pregar aqui, que a irmã Carmélia chegou e falou para mim assim, você quer uma água? Aí eu falei, não, quero não, minha irmã, não precisa não, mas eu estava com vergonha. Aí ela sabia que eu estava com vergonha. Ela trouxe a água para mim, né? E eu tomei tudo de uma talagada só. Dessa vez eu não estava com vergonha não. Eu falei, irmã, pode trazer sim, que a senhora é uma bênção, viu? Então, às vezes a gente acha que o dom, né, é só cantar bonito, igual a irmã cantou, ou pregar e tal. E a senhora faz a diferença, a senhora fez a diferença para mim, viu? Que Deus continue te usando isso daí, é ver Jesus nas pessoas. E eu estou muito feliz, então, por conhecer a senhora, viu? Eu não vou tentar comprar o seu passe ainda não, lá para Vila Cosmos. Mas, quem sabe, né, mais para frente. Muito bem. Nós vamos conversar hoje sobre um texto, na verdade, um trecho, né, da Bíblia, uma perícope, que vai pegar algumas histórias de Jesus que aconteceram juntas e a gente trata elas de forma separada, mas elas estão interligadas. O tema hoje, né, é Juntos em Movimento. E nós vamos falar de um momento da vida de Jesus em que ele não parou. Ele ficou em movimento o tempo todo. Mas ele tinha uma mensagem por trás de tudo o que aconteceu. E quando a gente junta essas histórias, a gente consegue entender o que Jesus queria falar. E é a nossa mensagem de hoje no dia do jovem adventista. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11. Nós vamos falar sobre um episódio que acontece na última semana da vida de Jesus, né? Antes dele morrer na cruz, antes da morte dele. E a última semana é especial. Por quê? Porque quando você sabe que você vai embora de algum lugar, você procura ser mais intencional, né? Você pensa naquilo que você vai falar, naquilo que você vai fazer. E eu imagino que Jesus, naquela semana, ele pensou, eu preciso ser direto. Eu preciso resolver algumas coisas. Ele procurou aproveitar mais, sabe? Tipo, eu tenho pouco tempo para falar, então vou aproveitar bem o que eu vou dizer. E essa semana, então, começa lá, Marcos 11, a partir do versículo 7, diz... Levaram um jumentinho a Jesus, puseram as suas capas sobre o animal, e Jesus montou nele. Muitos estenderam as suas capas no caminho, e outros espalharam ramos que tinham cortado nos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que o seguiam, clamavam, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo observado tudo, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. Muito bem, as pessoas saudavam Jesus em Jerusalém. Eu não nasci adventista, eu sou de tradição católica. E na minha infância, nós celebrávamos esse primeiro domingo antes da Páscoa. Era chamado de Domingo de Ramos. Né? Então, quem foi católico sabe como é que era, né? A gente saía, não tinha ramos de oliveira, né, onde a gente morava, então a gente pegava palmeira, coisa do tipo, e saía lá, meio que simulando a entrada de Jesus em Jerusalém. E aquele foi um momento especial, Jesus estava lá entrando, puxando um jumentinho. Veja, Jesus havia evitado ir a Jerusalém, estava evitando. Por quê? Porque na última vez em que Jesus estiver em Jerusalém, tentaram matá-lo. Não vamos abrir, mas está lá em João 10. Então Jesus ele estava evitando ir a Jerusalém. Veja, não é porque Jesus tinha medo de morrer, de forma alguma. É porque ainda não havia chegado a sua hora. Tanto que ele foi voluntariamente. E quando chegou a hora dele morrer, ele mesmo falou, chegou a hora, né? Simplesmente não era o momento. Mas agora, Jesus então estava em Jerusalém, estava de volta em Jerusalém. Então, se ele tivesse ido antes, ele ia adiantar o seu destino, né? E então, aquela celebração era um momento especial.
as pessoas estavam chegando de todas as nações para a festa da Páscoa. A Páscoa significava libertação. A festa surgiu quando o povo, marchou, como nós fizemos aqui, e foi libertado dos egípcios. Mas durante vários momentos, a Páscoa teve significado especial. Quando o povo era cativo, por exemplo, era escravo da Babilônia, em toda a Páscoa, eles cantavam um cântico que dizia assim: ano que vem, Jerusalém. Ano que vem, Jerusalém. Porque eles acreditavam que no ano seguinte, na Páscoa seguinte, eles estariam de volta em casa, libertos. Então Páscoa significava libertação. E aquele momento foi todo especial. Por quê? Porque o povo aguardava o Messias. Só que eles tinham no Messias uma visão diferente do que Jesus oferecia. Eles esperavam um líder, um guerreiro, um general que puxasse a espada e libertasse o povo do jugo romano. Por isso eles cantaram Hosana. Não sei se você sabe, Hosana é um termo que significa salva-nos agora. Hosana significa salva-nos agora. Então, eles esperavam esse Jesus, esse líder, e estava lá realmente Jesus, aquele ser maravilhoso, que tinha tanto ensinado ao seu povo. Ele tinha dado bronca, havia dado bronca lá nos líderes, nos escribas, nos fariseus. Ele curava, curava pessoas, falava do reino. Ele havia ressuscitado um homem há pouco tempo, inclusive aquele homem, Lázaro, estava lá puxando o jumentinho, Lázaro estava lá com ele. Então aquele homem, o povo via naquele homem poder. Acontece que Jesus, ao invés de parar, descer do jumentinho, ou em cima do jumentinho, pegar uma espada, levantar essa espada para o alto e dizer assim: se é para o bem de todos, felicidade geral da nação, diga ao povo que liberto. Não, Jesus não fez isso. O que Jesus fez? Ele foi até a entrada do templo. E quando ele viu o que estava acontecendo lá, o que Jesus fez? Chorou. Jesus chorou. Ao invés de puxar uma espada e libertar o povo, Jesus chorou. Eu gostaria de fazer uma primeira pergunta para você nessa manhã, meu irmão. Você sente que é hora de retribuir o que Jesus já fez por você? Pensa nisso. Você crê que Jesus já te deu mais do que você merece? Ou estamos diante de pessoas que ainda esperam mais? Porque sabe, eu tenho às vezes a impressão de que nós aceitamos a Jesus e Ele já nos deu vida e salvação. Do que mais a gente precisa? Mas a gente continua querendo coisas, como um consumidor que vem à igreja quase como a um supermercado, com uma lista de pedidos ou uma lista de compras. Ou então não, às vezes não é nem questão de pedido pessoal, às vezes a gente quer do culto, como se o culto fosse pra gente. Eu venho assistir um culto, quando na verdade você deveria prestar, oferecer um culto, porque a plateia é Deus, não sou eu, não é você. É Deus quem assiste a mim e a você. Mas nós parece que queremos cada vez mais pra gente. Então a pergunta que eu faço para você, faça agora uma breve avaliação da sua vida. Você tem feito Jesus sorrir ou Jesus chorar? Amados, eu não tenho vergonha de dizer que eu sei que muitas vezes eu fiz meu Jesus chorar, sabe? Muitas vezes. E isso me entristece, porque meu sonho é saber que um dia eu alegrei o coração de Jesus, sabe? Tipo no batismo, quando Jesus se batizou e foi o pai e disse, esse é o meu filho amado em quem me compraz. O pai estava dizendo assim, esse é o meu filhão. Ele estava falando com alegria, com orgulho. Eu fico imaginando, sabe, um dia, sei lá, Jesus chegar até mim, me abraçar. Luciano, estou feliz com você. Você me fez feliz, sabe? Então você tem feito Jesus sorrir ou chorar? Veja que Jesus chorou ao ver o templo, aquela que era a igreja das igrejas. Jesus foi lá e chorou. E diz a palavra de Deus que Jesus então, ele voltou para Betânia.
Betânia era um povoado bem próximo de Jerusalém, onde moravam Marta, Maria, Lázaro. Então, como era próximo, ele não passava a noite em Jerusalém, ele ia para Betânia. E no dia seguinte, então, Jesus volta. Agora, ele havia visto algo que o incomodou no templo. E na segunda-feira, né? Se domingo foi o dia de Ramos, segunda-feira foi o dia da chibata, né? Porque Jesus, ele volta para resolver aquele problema que tinha deixado ele muito chateado. Então, Jesus sai de Betânia e se dirige para Jerusalém, para o templo. E no caminho, acontece a história que eu queria destacar. Veja, Jesus, ele guardou para o último instante para resolver aquele problema, porque ele sabia que aquilo lá ia piorar a perseguição e os problemas para ele. Mas ele não ia embora sem resolver aquilo. E no caminho, acontece então o que está em Marcos 11, de 12 a 14. Né? Peço que você fique até o final com o dedinho aí, Marcos, que nós vamos ler esse texto até o final. Marcos 11, de 12 a 14. Diz o seguinte: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: nunca mais alguém coma dos seus frutos. E os discípulos de Jesus ouviram isto. Veja, essa história da figueira, ela fica meio que solta, né, entre os dois eventos. E só que ela tem muito significado. Eu gosto muito da parte que diz que os discípulos ouviram isso. Os discípulos viram isso. Veja, Jesus estava com seus discípulos indo para Jerusalém, e ele estava lá cheio de fome. E ele, ao longe, ele viu uma figueira bonita, cheia de folhas. E ele olhou: opa, uma figueira cheia de folhas, então deve estar cheia de quê? Frutos, né? E quando Jesus chegou lá, qual não foi a decepção ao ver que não tinha fruto nenhum? E veja, você não se assusta um pouco com essa cena, não? Jesus não teve piedade da figueira. E a Bíblia nos passa a impressão de que os discípulos também ficaram assustados. Diz a palavra de Deus que os discípulos ficaram observando aquilo, né? Eu imagino eles cutucando: rapaz, fala nada com o mestre não, que hoje não está bem não. Vamos ficar quietinho aqui, porque ele está irritado. E Jesus então foi até o templo. Chegando lá, vamos ver o que aconteceu. Versículo 15 em diante. E foram para Jerusalém. Quando Jesus entrou no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que alguém atravessasse o templo carregando algum objeto. Também os ensinava e dizia: não é isso que está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. Jesus pegou pesado, né? Mas veja, esse texto aqui, às vezes muitos de nós nos confundimos. A gente acha que o problema aqui é vender no templo, né? Que o problema aqui é a água do Jordão ou a areia do Sinai que estava sendo oferecida. Não, gente, não é esse o problema. Infelizmente, havia muita corrupção. E eu queria explicar para vocês uma das histórias que a gente conhece, que já foi comprovado. Você chegava lá, veja, era a época da Páscoa, como a gente falou, pessoas de todas as nações iriam adorar ao Senhor. E iam lá para serem libertas de seus pecados. E havia um mecanismo, não é, que Deus criou. Quando você pecava, você tinha que ir ao templo e levar um quê? Um cordeiro, certo? E tinha que matar aquele cordeirinho, né? A ideia de Deus era ser didático, que o cordeiro era o cachorrinho da época, né? Cachorro era bicho selvagem. Então, você tinha que imolar aquele cordeiro, e aquele cordeiro inocente morria pelos seus pecados. Só que esse cordeiro, ele tinha que ter uma característica para você poder
levá-lo para o templo. Qual era? Como? Sem defeito, exatamente. Só que quando você chegava lá no templo, tinha uma tenda. E lá tinha um sacerdote que ele analisava o seu cordeiro para ver se tinha defeito, se havia defeito naquele cordeiro. E qual a nossa surpresa em saber que todos os cordeiros tinham defeito. Você ia lá, levava o cordeiro e o sacerdote dizia, olha, e ele botava o cordeiro de lá e dizia, olha, esse cordeiro você não pode adorar, porque ele está com defeito, ele é defeituoso. Ele, nossa, mas eu trouxe da minha terra, e agora como é que eu faço? Não se preocupe, né? Nós temos a solução. Ele falava igual um vendedor da Polishop. Nós temos a solução para o seu problema. Você vai naquela tenda ali do lado, com Abraão, sacerdote Abraão, e você vai comprar um cordeiro novo, um cordeiro sem defeito, tá vendo só? Aí ele olhava e dizia assim, mas quanto custa esse cordeiro? Eu não sei se eu tenho dinheiro suficiente, eu tenho esse dinheiro aqui. E o sacerdote dizia assim, não, mas espera aí. Esse dinheiro não serve, precisa ser a moeda do templo. Você vai naquela tenda ali, aqui está lá o sacerdote Jacó, e você vai trocar as suas moedas pela moeda do templo. Gente, quem já viajou e teve que trocar dinheiro em qualquer lugar que não a casa de câmbio, sabe do sofrimento que é. Imagina naquela época, na época de Jesus, que não tinha uma tabela com taxa de câmbio não, sabe? Então o sacerdote olhava para você e dizia tanto. E aí dava o seu dinheiro. E aí você chegava lá na tenda do cordeiro e dizia, vim comprar o cordeiro. Ele dizia assim, mas esse dinheiro não dá não. Infelizmente você vai ter que voltar para casa. Veja, amados, essa é apenas uma das histórias de corrupção do templo. Essa que a gente sabe, né? Mas, veja, o problema maior desse esquema de corrupção é que eles estavam afastando as pessoas da adoração. Se eles estavam cobrando muito mais caro, só podia adorar aquele que tinha dinheiro. Então, amados, o problema, novamente, não é vender água do Jordão. O problema não é dizer que você vai dar não sei quanto dinheiro, você vai ficar rico. O problema não é dizer que se você vai dar todo o seu dinheiro, você vai ter a pessoa amada em 3 dias. Não era esse o problema. Jesus, ele foi direto ao ponto. E ele disse, vou repetir aqui o versículo 17, que diz o seguinte, também os ensinava e dizia, não é isso que está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. Jesus não está falando frases aleatórias, são textos de Isaías e de Jeremias. Ele está denunciando o fato de que Jerusalém não estava a serviço da inclusão. E o sonho de Deus era que o povo todo, as pessoas de todas as nações fossem adorar em Jerusalém. E a igreja de Deus estava fazendo exatamente o contrário. Então, vamos ver aqui, abra aí a sua Bíblia em Isaías. Esse texto está em Isaías 56. Mas deixa o dedinho em Mateus que daqui a pouco a gente volta. Em Marcos. Isaías 56, versículos 7 e 8. Isaías 56, 7 e 8. Amém? Ou misericórdia? Amém. Isaías 56, versículos 7 e 8 diz assim: também os levarei ao meu santo monte e lhes darei alegria na minha casa de oração. Deus está falando de todos os povos. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar. Era o que Deus dizia. Porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Deus estava dizendo que os sacrifícios de todas as nações seriam aceitas no altar de Deus. Esse era o sonho de Deus. Mas o que aconteceu está ali em Jeremias, que Jesus cita também. Abre aí em Jeremias 7. Jeremias capítulo 7.
Jeremias capítulo 7, lê comigo o versículo 4 primeiro. Versículo 4, amém? Jeremias capítulo 7, versículo 4, diz o seguinte: não confiem em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, este é o templo do Senhor. Então não confia, só placa dizendo igreja não é suficiente. E aí finalmente, versículo 11, diz: será que este templo, que se chama pelo meu nome, é um covil de salteadores aos olhos de vocês? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Então naquele dia, Jesus viu, infelizmente, aquela profecia se cumprir. E a casa de Deus se tornou um templo de salteadores. E é muito importante que nós entendamos que Jesus, ele aceitou muita coisa. Ele deixou passar muita coisa. Mas se existe uma coisa que Deus se incomoda, é quando nós afastamos os nossos irmãos. E isso é muito sério. Isso é muito sério, porque, veja, muitas vezes as pessoas vêm até nós, vêm até a igreja, procurando um abraço, e nós damos um empurrão. Uma vez eu ouvi um pregador que disse o seguinte, que os cristãos são, ele parafraseou alguém, tá? Que disse o seguinte, que os cristãos são o único exército que deixa os seus soldados feridos para trás. Gente, isso é muito duro. E o que é um pecador se não um soldado ferido? Mas muitas vezes o que nós fazemos? A gente aponta o dedo. Pecador, pecador. E a gente isola as pessoas. Quantas vezes eu vi isso acontecer? Eu também, amados, não tenho ideia talvez de quantas vezes eu também tenha afastado pessoas, sabe? Isso é muito triste. E isso é muito triste porque Jesus, ele entende o valor da união. Aqui, nesse programa jovem, vejam, aqui na igreja, imagino que aqui, ó, tá essa ornamentação linda. Estou imaginando, Mateus, que vieram aqui ontem, talvez, né? Para deixar tudo ornamentado, tudo bonito. Chegou aqui de manhã, tinha um diácono para abrir a porta. As professoras foram se dirigindo para as salas, né, dos departamentos infantis, do departamento infantil. Professor da escola sabatina já foi se preparando, o líder do som, o ancião, né, o líder de comunicação, o líder de louvor. Veja, a gente sabe se movimentar muito bem. A gente é bom em se movimentar, sabe? Só que o lema diz o quê? Juntos em movimento. Às vezes a gente se movimenta e esquece do junto. Eu quero usar um bordão aqui, tá, gente? Não tem nada a ver com política, não, mas eu gosto muito dele, que diz: ninguém solta a mão de ninguém, gente. Ninguém pode soltar a mão de ninguém, porque existe um inimigo que anda como um leão que ruge ao redor querendo te devorar. E um dia, se eu cair, eu quero contar com vocês para me levantar, para estar junto comigo, para me abraçar, para me puxar. Enquanto o inimigo está puxando minha perna, vocês estão me puxando do outro lado, em oração, sabe? É isso que Jesus espera da sua igreja, é isso que Jesus espera do seu povo, é isso que Jesus espera dos seus jovens. Então às vezes a gente se movimenta muito, sabe? E a gente esquece do que é básico. Quantas vezes eu já vi a igreja sair no Impacto Esperança, e vai todo mundo, vai às ruas, num sol, às vezes sol de meio-dia, está lá distribuindo livro e tal e tudo mais. Aí alguém lê o livro, aceitou a mensagem e aparece na igreja. Ninguém cumprimenta a pessoa. Não é esquisito isso? A gente sai atrás da pessoa, a pessoa vem à igreja e a gente não percebe. É claro, gente, eu estou generalizando, tá? Eu sei que existem irmãos maravilhosos, senão, que são usados por Jesus, senão essa igreja tinha acabado. Não, Deus usa pessoas. Mas, de um modo geral, não é isso que acontece? Então a gente está fazendo as coisas, às vezes, de uma maneira errada.
E nós temos que pensar, gente. Eu e você temos que pensar, temos que refletir. E entender o que Jesus espera da gente como igreja. Vamos encerrar aqui o Marcos 11, 18 e 19. Marcos 11, versículos 18 e 19, diz o seguinte: e os principais sacerdotes e escribas ouviram isso, e procuravam uma maneira de matar Jesus, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. E em vindo à tarde, Jesus e seus discípulos saíram da cidade. Então, novamente, eles foram para Betânia e voltaram no dia seguinte. Quando voltaram, eles passaram de novo por aquela figueira. E veja o que aconteceu. Versículo 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Ao que Jesus lhes disse: tenham fé em Deus, porque em verdade lhes digo que se alguém disser a esse monte, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que ele diz, assim será com ele. Ele está falando do poder da palavra. Por isso digo a vocês, agora preste atenção, por isso digo a vocês que tudo que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem. Por quê? Porque o Pai de vocês que está nos céus, para que o Pai de vocês que está nos céus, perdoe as ofensas de vocês. Mas, se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês que está nos céus não perdoará as ofensas de vocês. Veja, amados, a gente acha que Jesus amaldiçoou a figueira porque ela não dava frutos. Não é verdade. Jesus não amaldiçoou a figueira porque ela não dava frutos. Jesus amaldiçoou a figueira porque ela aparentava dar frutos, mas na verdade ela só tinha folhas. E aí, amado, eu pergunto a você: você é uma árvore frondosa? Você aparenta dar frutos? Que bom. Mas Jesus quer mais. Aparentar é fácil, amados. Jesus foi à casa de Deus, ao templo. E o templo era o lugar que se dizia que estava Deus lá, que Deus se manifestava, era o local da presença de Deus. Aparentava dar frutos. Mas o templo só tinha folhas. Somente folhas. Vejam, lá só havia segregação. Então, o tema aqui, amados, é acolhimento, é aceitação. É você aceitar o seu próximo, é você amar o seu próximo, oferecer a ele um sorriso, um abraço, uma água, né? Estamos acabando o tempo, mas eu só queria mencionar rapidamente um aluno, um amigo meu da classe bíblica, que se batizou há um tempo. Ele falava que na época que ele estava fora da igreja, ele bebia muito. E ele foi numa igreja evangélica. E ele começou a ir nessa igreja evangélica. Ele conta para mim: Luciano, eu não me lembro de nada que o pregador falava. Eu não me lembro. E de repente ele começou a chorar me contando essa história. Porque ele falou o seguinte: quando ele chegava naquela igreja, tinha um diácono. E toda vez que aquele diácono o via, ele abraçava ele, dizia: "Oh, meu jovem, seja bem-vindo", e dava um abraço nele. E ele falou em prantos, olhando para mim. Falou: Luciano, eu me lembro que eu passava muitas vezes bêbado. E eu passava no canto onde estava aquele senhor, passava olhando para o lado, só para receber o abraço daquele homem. E a gente fala dos que estão de fora, né? Mas quantas vezes você não entrou aqui precisando de um abraço, de um sorriso, de uma palavra de apoio? Aqui é o lugar de exercitar isso, amados. Aqui é o lugar da gente aprender a amar igual Jesus. Então, o recado de Jesus foi esse: você perdoa o seu próximo, você aceita ele do jeito que ele é, ou você não aceita
você quer distância, você não quer lidar com aquela pessoa cheia de pecado. Eu e você, amados, precisamos parar de julgar o outro porque o pecado é diferente do meu. E entender que aqui é a casa de oração para todos os povos. Aqui é lugar de pecador. Eu sou pecador, cheio de defeito. Se você quiser falar mal de mim, me pergunta, que eu sei um monte de coisa horrível a meu respeito. Aqui, nessa igreja, é lugar de pecador. Nós não podemos esquecer isso. Então nós precisamos nos movimentar, nós precisamos agir, mas sempre juntos. Nós precisamos ser árvores frutíferas. Quer você ser uma árvore frutífera em nome de Jesus? Jesus, ele promete um milagre na minha vida e na sua. Jesus diz que ele pode transformar o meu coração de pedra em coração de carne. Jesus diz que ele pode me transformando e cada dia eu ficando mais parecido com ele. Jesus diz que eu posso mudar o meu temperamento, mudar as minhas atitudes. E as pessoas podem enxergar Jesus em mim, olha só. Olhar para mim e ver Jesus, olhar para você e ver Jesus. E olha o que é maravilhoso, ele quer fazer isso na sua vida, amém? Você tem esse desejo de ser transformado por Jesus, que ele mude o seu coração, que você seja uma árvore frutífera, que apresente muitos frutos para a honra e glória de Deus. Agora nós vamos ter um louvor, é isso? Então, enquanto a jovem canta, eu gostaria de fazer uma oração com você. Mas nesse momento, ponha-se em oração com Jesus, conversa com Ele. Fique de pé e diga: Senhor, transforma o meu coração. Eu quero que o Senhor opere esse milagre em mim. Você sabe as coisas que precisa melhorar para ficar mais parecido com Jesus. E você sabe que Jesus quer operar esse milagre em você. Então que tal pedir agora? Então, enquanto o louvor é cantado, fique de pé, manifeste diante de Jesus esse desejo de ser transformado, de ter o coração mudado e ser uma nova pessoa cada vez mais parecida com Jesus. Eu achei, sim, eu achei uma fonte em que me satisfiz quando aceitei a Jesus, meu Rei. Foi meu dia mais feliz. Amém. Recebi, sim, eu recebi plenitude de vida em Jesus, que me trouxe a luz que provém da cruz. Seu amor então senti. A vida era triste, só dor e aflição, mas hoje é diferente. Com Jesus em meu coração, seu perdão Ele trouxe a mim. Esperança em Jesus eu ganhei, desde que busquei, desde que encontrei esse amor que não tem fim. A vida era triste, só dor e aflição,
diferente com Jesus em meu coração. Quero sim a Jesus amar, pois seu sangue por mim derramou. Ao seu lado estou, para o céu eu vou. Amém. Quero a vida lhe entregar. Quero a vida lhe entregar. Quero a vida lhe entregar. Amém. Amém. Meu jovem, qual é o seu nome mesmo? Ana, eu quero fazer uma oração por você, posso? Mas eu não queria chamar só a Ana aqui à frente, não. Esse jovem também que toca violão, abençoado. Qual é o seu nome, meu amigo? Como? Renan. A Ana, o Renan, queria chamar também o Mateus, a Paola. E queria chamar todo o Ministério Jovem, todos os jovens aqui, que vêm aqui à frente. Eu queria fazer uma oração especial. Permaneça você, irmão, de pé. Mas eu queria orar pelos jovens dessa igreja. Você que tem de 15 a... Não vou dar um limite, não, mas que você que apoia, ama esse ministério. É jovem, você, eu tô sentindo a falta do Heitor. Cadê o Heitor? Heitor, pode vir. É 15 adolescente ainda? Não, já é trainee, já tá, né? Mais alguém, mais algum jovem aqui? Amados, esses jovens têm muitos desafios pela frente. Estou vendo mais jovens chegando aqui. Vem participar aqui da nossa oração. Esses jovens têm muitas lutas, sabe? Muitos desafios pela frente. E pode ser, sabe, gente, que em algum momento você caia, porque a gente tem um inimigo que ele é cruel, ele é feroz, e ele é muito inteligente. Ele está procurando uma maneira de te derrubar, sabe? Não tenha dúvida. Ele te odeia e quer que você morra. Mas às vezes a gente entende errado que um santo do Senhor, Jesus disse ser de santos, né? Santo não é aquele que não peca. Santo é aquele que quando peca, ele segura na mão de Deus e diz: Senhor, me levanta que eu não vou desistir da caminhada. Eu vou seguir em frente. Senhor, me ergue. E muitas vezes Deus olha e diz assim: tá bom, eu vou mandar a Ana, vou mandar o Mateus, vou mandar a Paola, vou mandar o Heitor. Eles vão levantar você. Então, como eu falei, ninguém solta a mão de ninguém. Podemos dar as mãos então nessa oração com os jovens? Dá a mão aqui também. Oremos. Senhor, Deus e Pai, aqui está, Senhor, o teu povo. Um povo que se movimenta tanto, Pai. Senhor, pedimos que o Senhor abençoe e abençoe cada um de nós, para que nos movimentemos juntos. Abençoa-nos, Pai, muda o nosso coração, para que sejamos árvores frutíferas, Pai. Para que a Igreja Adventista de Curicica seja uma casa de oração para todos os povos, Pai. E que as pessoas aqui encontrem amor, aceitação, apoio. Pai, eu quero te pedir em especial pelos jovens que estão aqui à frente, que decidiram permanecer fiéis a Ti nesse mundo tão difícil, Pai. As lutas são grandes, os desafios são imensos, mas nós cremos no Deus da vitória. Nós sabemos que temos um inimigo poderoso, mas o nosso Deus é muito mais poderoso, Pai. E estamos aqui de mãos dadas, pedindo a Pai que o Senhor nos dê força, nos ensine,
para que ninguém solte a mão de ninguém, para que caminhemos juntos rumo ao céu. E no dia que Jesus voltar, subamos juntos de mãos dadas. Abençoa o teu povo e dá-nos a tua paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a todos. Nosso querido mensageiro Luciano estará à porta para cumprimentá-los. Um ótimo sábado, queridos. Queria só reforçar, você que é professor, aguarda 5 minutinhos aqui que eu tenho uma palavra para vocês. Rapidinho, 5 minutinhos, tá bom?